Bem-vindos a mais um Full HD Convida, um programa dedicado a você que quer falar sobre a sua história, está lançando um livro? Vem aqui contar. Quer falar sobre o seu negócio, produto, serviço? Não importa. A cadeira está aqui reservada para você contar um pouco sobre você ou sobre o que as pessoas precisam ouvir através de você. E eu tenho novamente aqui o Murilo, que o papo foi tão bom no episódio anterior com ele que a gente resolveu cortar e agora se dedicar a, de fato, ao tema ano de 2024. Foi difícil para você? Para o Murilo foi. E para mim também. É um desafio, né, Lu? Assim, acho que nesse assunto, que bom que a gente conseguiu colocar o segundo episódio, porque, assim, gente, é muita coisa para É falar, é muita muita coisa coisa para para falar. refletir. É... Mas eu acho que fazendo um pouco do link principal, né, do que a gente estava conversando no primeiro episódio, que é, não sei bem se a gente consegue usar a palavra como resultado, mas começar a mensurar as consequências de um movimento da pandemia. A pandemia para mim, Murilo, sem querer te cortar, já Claro, te claro. cortando, engraçado, né? A pandemia ela me trouxe, obviamente, muito medo, porque a gente estava vivendo algo que eu sou da década de 70, nunca tinha vivido Uhum. uma Ninguém, situação né? dessa de não poder sair de casa, Uhum. não poder, né? Mas como precaução não sair de casa, a gente ficou praticamente aí 2 anos é, apavorados, né? Todo mundo ficou muito Sim, sim. apavorado, muita gente perdeu pessoas por conta da pandemia, mas para mim, por mais que eu tive medo de tudo aquilo que a gente estava vivendo, para mim foi muito legal. A Uhum, pandemia uhum. foi um divisor de águas para mim. A pandemia me fez me reinventar profissionalmente. Sim, A sim. pandemia me fez ter inteligência financeira que até então eu não tinha. Eu não tinha ideia do valor real do dinheiro. Não é que eu era Uhum, consumista, esbanjava, não é isso. Mas é porque eu acho que eu sempre, como eu tive empregos que os salários eram muito bons, uhum, uhum. a falta eu nunca Muda a tive, realidade, né? eu nunca tive a, de fato, eu nunca tive de fato a falta. Uhum, Então, quando veio a falta, eu tive que aprender a lidar com o que eu tinha. uhum, Então, daí uhum, veio a minha inteligência financeira. Então, assim, foi muito legal. Eu acho que eu tô vivendo a pandemia agora. uhum, uhum. Mas você sabe, Luca, porque assim, quando a gente fala da pandemia, eu acredito que tiveram muitas reinvenções. Eu sou uma delas. Eu jamais imaginei fazer absolutamente nada virtual. Nada, É verdade, gente. Eu sou né? culpada disso. Pois é, nem rede social É. eu tinha É. até Nossa, pouquíssimo tempo atrás. quando eu peguei a sua rede social para cuidar, Murilo, pelo amor de Deus, Por gente, quê? Porque não nunca fazia foi o meu sentido, movimento, né? Então, a pandemia trouxe, eu acho que algumas perspectivas, só que tem um ponto muito intrínseco que é do ser humano. Lu. Nós somos uma raça, uma espécie coletiva. Nós não somos seres individuais. Uhum. E na verdade, eu estava até comentando com uma aluna um tempo atrás, eu desconheço qualquer espécie nesse planeta que seja individual. Você vê um pé de alface, uma folha de alface? Não. São várias folhas de alface. Nem pedras, nem o reino mineral não é sozinho. Nem a rosa, gente, que é só um botãozinho ali, ela não é Não é, sozinha, né? não Ela é, tem um conjunto junto não é. com Uma ela. rosa não vai dar uma roseira não vai dar uma única Não, eu rosa. digo, mas um botão, né? Tem Pois ali as é, folhas, tem o não é, caule, tem a não é. raiz. Então nós precisamos entender que assim, não existe nada nesse planeta que seja individualizado. Nesse sentido, nós temos a individualidade, identidade, claro, mas coletivamente. Então, a pandemia ela trouxe esse movimento de uma forma muito intensa de restringir conexões, contato, presença. E aí nós ficamos durante um bom tempo com algumas restrições. Isso modulou o cérebro, modulou frequência, relações sociais, interações. Em 2024 é um movimento interessante, né, parando para pensar um pouquinho agora, que muitas empresas estão voltando ao presencial, É. Então, muitas com alguns dias coisas. remoto ainda, mas estão Mas tem voltando muitas à empresas que não socialização. estão mais nem no estilo híbrido.
Algumas já estão voltando 100% presencial. Então, isso, acredito eu, pensando um pouco agora, também vem impactando muito. A gente está aprendendo meio que se Socializar de socializar novo. novamente. E isso é um movimento que É que a gente teve traz que aprender a não ter, que a gente sabia se ser restringir, social, restringimos, e agora a gente tem que voltar é, ao que a gente parou. e de uma forma diferente. Porque não dá para a gente voltar de onde a gente parou. Porque isso é retrógrado. A gente não é mais quem nós éramos há 5 anos atrás, quando começou a pandemia. Não somos. E que bom que não somos os É, mesmos. é. Pô, a gente não é o mesmo nem de um ano atrás. Nem de ontem eu não sou mais a mesma, gente. Quem dirá de Ontem um é, movimento? Então, além de todos os fatores subjetivos, eu vejo que esse ano de 2024 ele vem sendo desafiador porque tem muitas mudanças. Tem muitos processos que estão acontecendo individual, coletivamente, socialmente, que vem trazendo, nos colocando, na verdade, à prova de muitas coisas, até de questões emocionais. Então, nós ficamos até quase que se restringindo emocionalmente também durante um bom tempo na pandemia. total. O que teve de relacionamentos que terminaram na Eu pandemia? sou um caso. Eu sou uma separação da pandemia. Eu me separei no início da Uhum. pandemia. E Pois foi é. muito E os difícil. impactos disso? É. Às Hoje eu vezes, agradeço, né, gente? Isso me fez também rever dores que eu tinha e que eu uhum, nunca tinha curado. Isso me fez ver exatamente o que eu não quero mais de um uhum, relacionamento. uhum, uhum. Então, há males que vêm para o bem, Sim, né? mas são consequências, Lu, que às vezes a gente não enxerga a curto prazo. Lógico que Às vezes não. em a médio e até a longo E tá prazo. tudo bem, E né? tá tudo certo. Mas eu vejo que em 2024 tem esse movimento muito intenso de reajustes, Uhum, de reconexões com a uhum, gente mesmo. uhum. E isso, às vezes, acaba trazendo muitos conflitos também nas relações de uma forma geral. Então, como a gente estava até falando no episódio anterior, existe uma quantidade gigantesca hoje em dia de pessoas sendo afastadas do trabalho por burnout. Só que Mas por às que você vezes não acha é que só o que burnout. eles desacostumaram a trabalhar tanto? Porque eu Não, vejo não é que só muita isso, gente né, está Lu? excedendo o número de horas de trabalho. É porque como tem esse processo de ressocialização, vamos dizer assim, a cobrança e pressão está muito forte. E esse é o movimento que eu vejo de uma forma geral. E assim, às vezes, sei lá, você tem uma equipe de 10 pessoas, saem 4, não repõe. E aí aquelas 6 estão tendo que dar conta do que 10 faziam antes. Então também existem esses reajustes, é, tanto corporativos quanto individuais, que impactam. Uma cobrança, uma pressão. E aí já vem um movimento de pressão e cobrança que nós fizemos muito forte durante a pandemia. Uhum. Isso afeta. Lembra, a gente estava falando no primeiro episódio, de frequência, de vibração, de energia. Isso afeta. Como é que o nosso corpo não vai responder isso de algum momento? Não, e eu tenho visto muito nos últimos 2 anos que as pessoas descobriram, através de brincadeiras da internet, os nomes de alguns remédios que são para depressão, ansiedade, que antes era desconhecido, né? Sim, Quem não sim. toma, quem nunca tomou, não sabe Não, o hoje, nome. por exemplo, o Rivotril Rivotril virou virou. piadinha. É. E é Até um o próprio remédio, CAPS, né? O CAPS virou piada. e é um movimento, um remédio super sério, O assim. Rivotril, Não é é, brincadeira, sabe? Por exemplo, a sertralina, a fluoxetina, que são medicações também um pouco mais conhecidas. Hoje em dia a gente vê em fórmulas de emagrecimento colocando um monte de fluoxetina. aham. Só que isso altera movimento cerebral. Então, a gente precisa observar, eu preciso disso, tá? É claro que assim, eu não sou contra a medicação, pelo contrário. Mas não adianta nada Mas tomar nem remédio e não fazer uma terapia, não conversar com alguém, não né? adianta você, porque o remédio ele ajuda muito na questão dos sintomas, na Mas não da questão do que está causa, pegando né? fogo. Mas se eu não resolver a causa, Porque com desculpa. certeza aquela ansiedade ou depressão desencadeou por conta de algum gatilho, né? Exato, exato. Hoje em dia a gente vê muito também o que a gente chama de questões que são
endógenas no sentido do corpo mesmo, físico. Uma alimentação inadequada, Lu, pode causar uma depressão. Ela não vem por origem psicoemocional. Ela vem por má alimentação. Mentira. Opa! Por quê? Porque eu não estou alimentando corretamente o meu cérebro. Meu cérebro vai perdendo força, vai tendo menos nutrientes, regiões cerebrais vão ficando inativas Ih, gente, ou com lascou pouca aqui. atividade. E aí o que acontece? Eu posso gerar uma depressão. E aí a depressão, ela é a causa? Não. É a sua A alimentação. depressão, ela é uma consequência ou até uma ansiedade, tá? Porque isso também tem. Tá relacionado. Tá relacionado. Então, às vezes, a gente também lembra do que a gente falou no primeiro episódio, multifatorial? Exato. Aí vem uma pessoa para mim e fala: "Ah, eu estou com depressão, eu estou lá 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 lá". Tá. Primeira coisa que eu pergunto para meus pacientes no início do processo: quando foi sua última bateria de exames clínicos para mulheres ginecológicos e hormonais? Uhum. Eu preciso saber disso. Porque se você tiver com uma defasagem de N vitaminas, isso pode ocasionar um evento depressivo. É emocional? Não deixa de ser. Mas a consequência é o emocional. Mas a raiz é uma alimentação incorreta. No congresso, que a gente até comentou no primeiro episódio, eu acho muito interessante, porque até o ambiente onde nós vivemos, isso pode impactar numa depressão, numa ansiedade. Por quê? O solo onde a gente vive tem substâncias. Hoje em dia nós temos radiação. Aqui, por exemplo, agora. Aqui a gente está Nós lotado estamos de radiação. imersos num mar de radiações aqui. Isso modifica nossas células. Então, se eu não faço também, aí vem a importância da medicina vibracional. Se eu não faço também o movimento cuidando disso, hoje em dia tem vários estudos que o excesso de radiação pode impactar um câncer. E qual é a grande questão hoje em dia? O câncer, ele é emocional ou ele é físico? Gente, ele é os dois. Porque eu vejo afeta algumas tudo. pessoas até andando com uma pulseira para não ter tanto impacto da radiação. Sim, sim. Ou para diluir. Ímãs, né? Ou para diluir. Inclusive, são uma parecida ímãs. com essa que eu Ah, tô. essa mesmo! É uma parecida com essa aqui. Esse daqui são por outras questões, de acupuntura, mas é um ímã. Para aliviar um pouco a radiação que a gente tem. Olha, eu tô usando há pouco tempo, faz umas 2 semanas. Vamos ver o que resolve. Até agora eu não senti nada de diferença, confesso. Mas fazem 2 semanas. Quando eu usei por 6 meses. Eu não senti diferença, porque falam que o nervosismo também melhora, enxaqueca, para quem tem muitas dores de enxaqueca. Eu tô fazendo o teste há 2 semanas. Até agora eu não vi diferença nenhuma. Eu tirei, eu usei por 6 meses, eu não vi diferença nenhuma, eu tirei. Mas pode ter Porque feito. A gente estava falando na questão da vibracional. Será que isso aqui para o seu sistema funciona? Talvez não. Por isso que a personalização hoje em dia dos tratamentos ela é muito importante. Não é só porque todo mundo está usando que vai servir para mim de também, jeito nenhum. Não. Então, falaram tanto, eu falei, deixa eu ver. Deixa eu testar Deixa eu testar. Porque eu falo muito que toda técnica ou ferramenta que eu uso, ou eu fui cobaia dela antes de falar, de passar ou de usar contra o paciente. Então eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. É lógico. Então, assim, Maravilhoso. as pessoas falavam de coaching. Não podia falar porque eu não conhecia. O que eu fiz? Foi fazer Vou curso de fazer coaching. formação. Ó, gente, no outro episódio a gente tinha uma listinha para falar das especializações do Murilo, que a gente ainda não conseguiu ainda fazer, mas tipo, pensa num cara, não vou falar nem de um especialista, pensa num cara que tem milhões de especialidades que vão te ajudar de alguma maneira. Isso para mim que é muito bacana. E é a visão multifatorial. Exato. Então, assim, eu não conheço coach, eu não posso falar. Agora eu sei. Agora eu sei, então agora eu posso falar. E coaching, entendeu? É bacana. Lu, tem muitos coaches bons, mas assim, o que me incomoda, confesso um pouco, alguns processos que eu vejo, por exemplo, 10 passos para atingir a felicidade. Lindo, maravilhoso. Eu te dou uma cartilha, segue que você vai ser feliz. Eu te perguntei o que é felicidade? Não. Eu nem sei o que é felicidade para você. Então, às vezes, eu vejo como cartilhas, como protocolos. Isso, com todo respeito, tem coaches muito bons, não é uma crítica ao coaching em si, tá? Mas, sobre às vezes, algumas metodologias, né? E tá tudo bem, tem pessoas que se adaptam.
eu não curto protocolos, padrões e afins. Eu posso te dizer que a primeira eu fiz duas vezes. Me deu muita preguiça porque eu tinha que responder um questionário. Tem. Aí depois tinha uma bola com A vários. roda da vida, Isso, provavelmente, que roda você da deve ter vida, feito. é. Falei, ah, mano, eu tenho mais o que Não, mas fazer. você Mas sabe que tem aquilo me coisas irritou. que são muito legais. Sim, eu acredito, mas eu não sou o tipo de pessoa que gosta de lição de casa. Entende? Então, mas por quê? É a personalização que a gente vem falando desde o primeiro episódio. Que tem o protocolo Para que eu não você, isso talvez não sigo. funcione. Não quer dizer que a metodologia Que seja é ruim, ruim para mas mim. para Não, não você, é nem para mim, é como a pessoa aplicou. Pode ser que a você, como condição coaching, pode tem ser, um outro pode ser. protocolo que faça mais sentido para Não, mim. você sabe que a gente fala isso muito na hipnose. Nem sempre a pessoa ela vai entrar pela mesma via com o mesmo hipnólogo, hipnoterapeuta. Às vezes você não entra Completamente comigo, você vai passar com diferente. outro e você entra. Exato. Condução, frequência, Uhum. energia, tem um monte de Tem muita fatores. coisa. Então, eu acho que tudo isso, hoje em dia, nós temos um arsenal. Tá bom, mas o que eu me adapto? Tem pessoas que me procuram e falam, olha, o meu estilo de terapia às vezes não se adapta para você. Ou até momentos, às vezes, assim, teve um caso até recente, inclusive, um paciente estava comigo há um bom tempo, chegou um ponto que, assim, o meu movimento já não estava mais servindo porque ela precisava naquele momento Uhum. da vida dela. Tem que demitir o terapeuta também, não Tem, tem? é verdade. Aham. Então, olha, talvez para esse momento você precise de uma coisa um pouco mais comportamental, uma coisa um pouco mais metodológica, que não é o meu estilo, que é muito mais simbólico. E tá tudo bem, tanto para mim quanto para a pessoa. Uhum. Mas a gente precisa entender e observar tudo isso para que a gente seja verdadeiro com a gente mesmo. Por isso que eu falo, tem coaches muito bons, assim, tem resultados, tudo isso. O que me incomoda não é a metodologia. O que às vezes eu reflito um pouco é esse excesso de que eu sei o que vai te dar felicidade. Eu sei como te fazer feliz. Não, eu não sei. Eu sei como você vai ganhar dinheiro, né? Tem Não, eu não vários sei. coaches que falam, viu, você não tem a vida próspera porque você não está usando a minha técnica. Oi? Talvez a pessoa use a técnica da mesma forma e não tenha o Aham. resultado. E ainda mais quando a gente fala de questões subjetivas, emocionais. Eu não sei. Então, esse movimento de 10 passos para atingir a felicidade, eu me desculpo, com todo respeito a todos os coaches, tem coaches maravilhosos que eu conheço, inclusive, que às vezes eu até indico um processo, falo, olha, não é processo terapêutico que você precisa agora, é um processo De um específico de coaching. coach, tá aqui a indicação, lá, 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 lá. Mas assim, Não faz sentido. para mim, na minha atuação, não faz. Tá, Eu como terapeuta. Por tá. quê? O que te dá felicidade hoje? Aham. O que te traz felicidade? Então eu não posso chegar com um protocolo e, ó, replica. Eu não sei o que te É, faz feliz. é. Às vezes nem a gente sabe o que nos faz feliz. É muito comum em consultório eu perguntar, tá, mas o que hoje te faria feliz? Não sei. Eu penso no seguinte princípio para mim, que de fato, independente se é um coach, se é um psicólogo, se é um terapeuta holístico, não importa. Eu acho que de fato a gente atrai o que nossa mente pensa. Uhum, uhum. Se a gente pensa coisas ruins, as coisas ruins elas vão se materializar. Então, quando eu vejo um coach falando, É. olha, você não é próspero porque a sua mente está travada pro dinheiro. Às vezes, não. Às vezes, hoje em dia tem um estudo de epigenética, que não é só a questão Genética. genética, é ambiente, é familiar, é um monte de Tudo. coisas. Crenças, É educação. tão bacana, né? Eu, de novo, do congresso, porque eu acho que esse congresso foi Foi o fenomenal, divisor de águas, né? né? Eu conheci o Dr. Hernan Serna. Ele é um espanhol que ele trabalha, o foco dele é autismo e doenças autoimunes, né? O espectro autista. Ele tem espectro autista, né? E ele faz um trabalho muito com epigenética. Ele faz um teste de epigenética e ele começa a trazer depois para você bagagens até de questões familiares que podem Meio estar atreladas. constelação Não, não, é bem diferente. Porque a gente está dizendo dessa de vida. programação. Tá. De programação, a gente está dizendo de Dessa vida não, né? ancestralidade.
A É, não, não. constelação também ela é dessa vida, Sim, dependendo sim, sim. É, de não, mas como é vai diferente, movimentar, é né? bem diferente do padrão de constelação. Tá. Porque a gente tá pegando isso pelo teu histórico genético, É, eu vivo pela num tua memória ambiente que celular. meus pais, como eles lutaram muito, batalharam muito, Uhum, eu falo isso para eles, inclusive. uhum. Parece que eles gostam de viver com problemas. Parece que quando não tem problemas, fica esquisito. É uma programação. Aham. Só que isso, você celularmente Eu pode ter essa posso ter pego memória. isso. Não, não Isso peguei, impacta graças a em Deus. Eu dinheiro. odeio problema. Então, mas isso Mas impacta em impacta no dinheiro, em dinheiro. relações afetivas, em relações de Mas existe amizade. como quebrar? Claro, Ai, você já existem vai me ensinar, já dá um. infinitos Não, tratamentos então hoje fala em dia. um só, assim, Um para a deles, gente. por exemplo, o Leandro, duas questões muito importantes. Primeiro, medicina vibracional, equipamento Quantec. É um equipamento que ajuda em quebras disso. Gente, onde está esse Limpa isso. equipamento para eu Tem, fazer? aqui em São Paulo tem o Sérgio Areias, que ele é representante no Brasil. Mas hoje em dia tem várias pessoas que trabalham com Quantec Você aqui. vai me passar o Mas um telefone, deles é pelo o amor Sérgio de Areias, Deus. que ele trabalha aí, inclusive eu o conheço, é uma pessoa, um ser humano assim fenomenal. Uhum, Doutor Hernan, o trabalho que ele tem na Espanha com essa questão de epigenética uhum, é surreal. É impressionante o trabalho que ele tem também. uhum. Então, são várias ferramentas hoje em dia do que dá para fazer. Claro que existem reprogramações, puxando sardinha pro meu lado. Ah, A hipnose, ela ajuda nessa reprogramação, na liberação. O reiki, os instrumentos de cristal, que é uma outra coisa que eu atuo, anotou aí, né? gente? Qual o número que está da lista? Já me perdi aqui. Então, porque os instrumentos de cristal, eles trazem vibração. Então, eles também ajudam nessa reprogramação e na limpeza Uhum, de memória celular. uhum, Então, existem hoje infinitos tratamentos, abordagens. Tem parte de equipamento, tem parte de psicoterapia, tem parte de terapias vibracionais, tem parte energética, tem um monte de coisas. A questão é, qual é o que o seu sistema se adapta? se adapta. Por isso que é multifatorial. Eu preciso entender o que comigo funciona. A hipnose clássica, por exemplo, comigo não funciona. Eu, como um paciente, não funciona. Eu não tenho um resultado como, por exemplo, eu teria numa hipnose ericksoniana ou até numa não verbal. A clássica comigo não tem um nível de profundidade tão intenso. Pelo nível de condução, pela forma que isso gera no meu sistema. Uhum. É... Eu tenho muita resistência medicamentosa. Então, assim, algumas medicações... Se eu tomar, por exemplo, um tramal, que é uma medicação super forte, para mim é como se fosse balinha. Para mim quase não tem Nossa, efeito. tramal, gente. Dá um Olha lá a negócio. brisa que a pessoa Ah, sente, tá vendo? gente, eu durmo com resfrenol. Pois é. Resfrenol, se eu tomo ele à noite, eu tenho um soninho Eu já tomei gostoso. tramal na veia. Para mim é balinha. Meu Deus. Para mim é balinha. É... Que não Então, funciona, né? cada sistema é Cada único. sistema é Eu único. tenho muita resistência à anestesia. Uma cirurgia que eu fiz era para voltar um bom tempo depois. Eu voltei, No meio da acho que cirurgia. era com uma hora e meia depois da cirurgia. Era para eu voltar com umas 3, 4 horas Pelo amor depois. de Deus, você quase matou o anestesista do Endoscopia, coração. eu acordei já com cano na boca. Deus o livre, Mas por Murilo. quê? Porque o meu sistema, Ele é ele muito forte, metaboliza muito a rápido. anestesia, substâncias anestésicas Muito rápido. muito rápido. Então, vai precisar ou de uma anestesia muito mais forte ou de uma quantidade muito maior. Então, se eu não entendo isso, se eu não conheço o meu sistema, É lógico. Como é que vai dar certo, então né? eu preciso entender como o meu sistema funciona. Tem Verdade. substâncias comigo Que não que não tem funciona. muito efeito. Ah, E aí é interessante que você falou do resfenol, por exemplo. Tramal, para mim, é balinha de hortelã. ah, Eu nunca tinha tomado Naldecon na ah. vida. Tomei alguns meses atrás Te Naldecon noite. derrubou. Eu apaguei. Ai, não é gostosinho? Eu Falam que é um sono muito apaguei. ruim, mas é Eu ruim para apaguei. você. Eu Para tava mim com foi muito maravilhoso. ruim de dor de cabeça e resfriado. E aí minha mãe sempre tomava Naldecon. Deixa eu tomar esse negócio aqui, velho. A única coisa que Te tinha, eu falei pra. derrubou. Eu tava Delicinha, brisado, delicinha. literalmente. Então, assim, e Naldecon, se for comparar com. É uma substância completamente fraca. É.
que às vezes não tem resultado nenhum. Seu corpo é esquisito, hein, Murilo? Ah, não Seu só o corpo. corpo, a mente, as emoções, a energia, Murilo, nada pelo padrão. amor de Nada Deus, padrão. quantos episódios eu vou ter que gravar com você para a gente Olha, se conseguir? for pegar cada tema, acho que é um longo Nossa, a gente e vai por um extenso ano aí tentando coisas, falar mais de um tema, coisas. mas olha, de fato, chegou. Hoje eu não posso passar mesmo Não, do porque senão horário, a gente mas a passa gente vai demais. continuar esse papo também. Tem outros assuntos que a gente vai discutir, que a gente vai falar aí durante 2025, mas eu quero que antes da gente encerrar, Murilo, você passe alguma mensagem para as pessoas, uma mensagem importante do ano de 2024 para as pessoas. Tá. Eu acho que o mais importante é não tenha medo de pedir ajuda e de aceitar ajuda. Porque muitas vezes, Lu, eu falo que o ano de 2024 foi um ano. Não que tenha acabado, né? Porque a gente está ainda no decorrer de dezembro, Uhum. Mas é que se esse mas. programa for entrar ano que vem, Pode ser. Então, se acabou, se você não que ainda não acabou acabou. o ano, né? Mas eu sinto que foi um ano de aberturas de portas e consciência muito grande. Mas foi um ano muito desafiador. Então, eu acho que uma das principais coisas, eu falo muito para meus alunos isso, todo cuidador precisa ser cuidado.